A paz do Senhor, a paz e graça a todos, queridos e amados irmãos. Mais um vídeo para vocês. São praticamente 6 horas da manhã. Estou aqui na chácara. Estou aqui praticamente no 6º dia. Fiquei a semana toda. Vou embora só domingo à tarde. E sempre quis fazer um vídeo pegando essa paisagem aqui do fundo, sabe? Fiz minha parreira de uva e então eu tô aqui fazendo esse vídeo para vocês. 6 horas da manhã, como eu disse, e trazer um assunto que eu sempre falo: a volta de Jesus, final dos tempos e a volta de Jesus. A palavra diz que bem claro que se abandonaria a pregação verdadeira do Evangelho, a volta de Jesus, até zombariam, né? E eu, seu irmão em Cristo, irmão João, ou pastor João, que estou fora do sistema religioso, saí fora do sistema já faz faz uns 7, 8 anos que eu estou fora do sistema religioso. Eu congrego em casa com a minha família, com as minhas filhas, amigos, meus netos, e trago a mensagem dentro do meu lar. Me afastei, muita coisa errada, uma igreja dividida. Essas igrejas, grandes igrejas divididas, cada um se diz ser dona ou ter a representação de Cristo e ter o monopólio. Essas igrejas, infelizmente, seus tutores são os que se dizem ser dono da verdade, criaram estatutos e dizem: a minha está certa, é do meu jeito, ou você não congrega aqui. Então é uma igreja dividida, não é a igreja do Evangelho universal de Deus, do Criador, do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, como eu sempre tenho falado, a ascensão do mal, a ascensão do anticristo, né, está aí, as evidências estão aí, os sinais estão aí. Observe você que o mal, ele triunfa, e triunfará por um período de tempo. Então, tem uma certa ideia de que cristão não perde batalha, só vence, só vitórias. Mas muitas das vezes, irmão, nós temos que perder para ganhar. Exemplo, Jesus. Jesus Cristo teve que morrer para vencer a morte. Ele morreu, ele sofreu. Aliás, Jesus, ele foi perseguido pelo sistema. Ele foi preso pelo sistema. Ele foi assassinado pelo sistema. Ele foi acusado e morreu. Teve que morrer. Perdeu a sua vida, deu sua vida. Mas tornou tomá-la porque ele é Deus, ele é o Filho de Deus. Deus o ressuscitou. E hoje ele é eterno, para todo sempre. Mas a ascensão do mal tem que vir, tem que acontecer. A ascensão do mal vai prevalecer. A palavra diz que o anticristo vai se levantar e ele vai fazer guerra aos santos, vai guerrear contra os santos do Senhor e os vencerá. Vai vencer. Está escrito. Então essas coisas vão acontecer. A ascensão do mal, irmão, vai acontecer. Observe você que muitos anticristos já têm se levantado. Muitos anticristos
Muitos anticristos já têm se levantado desde os tempos dos apóstolos. Tipos de anticristo: Mussolini, Hitler, os tiranos. Muitos têm se levantado. Então, não será diferente na chegada ou na ascensão do anticristo. Ele também vai ter poder. Ele também vai executar sentenças na vida da humanidade. Ele vai escravizar. Muitos serão decapitados, presos, perseguidos, enfim. Muitos serão perseguidos, presos e executados. Ascensão do mal. Vai vir a ascensão dele. Vai vir. Chegará o tempo que ele vai emergir. Esse homem, o iníquo. E Deus vai permitir que ele faça tudo o que quiser, para que se cumpra as Escrituras. A palavra diz bem claro que Deus vai permitir que aconteça. Reflita e pense para você ver outros países. Temos países aí que são comunistas, como a China e outros países fechados, que é a ideia do socialismo. Igualdade a todos e liberdade. Mas na verdade, não tem nada de liberdade. Não se pode falar, nós até perdemos vídeos aí falando da falsa demoniocracia. A demoniocracia. Não pode falar a palavra. Não pode contestar a demoniocracia. Não pode. Então eles pregam uma falsa ideia que temos tal liberdade. Mas Jesus disse: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Libertar do quê? Libertar do sistema, daqueles que querem controlar sua mente, seus pensamentos, seu ir e seu vir. E já tem provado durante essa pandemia que eles podem fazer isso. Eles têm criado tecnologias, feito leis para dominar toda a humanidade. Está tudo pronto para a chegada do anticristo. As leis que foram regidas até intermédio das Escrituras estão sendo abolidas uma a uma. Eles estão tirando. Porque o governo humano é um governo político. E o governo político é o governo 666 da besta, irmãos. O qual é controlada pelos poderosos, pelos senhores do mundo, pelos donos do dinheiro, das grandes corporações. E Deus permita que isso aconteça. Deus está permitindo. E permitirá que isso aconteça para que se cumpra as Escrituras. Por isso que o Senhor Jesus, por isso que a palavra ensina que nós não devemos amar o mundo e nem o que no mundo há, pois aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Eu sempre falo esses versículos para trazer a sua memória. Ele diz, chama nós, ou a humanidade que não serve a Ele, que desobedece a sua palavra. Ele nos chama, se nós estamos andando errado, se nós estamos amando o mundo, adúlteros e adúlteras. Não sabeis vós que se vocês são amigos do mundo, ou querem ser amigos do mundo, então constitua-se inimigo de Deus. Aí você amarra e entrelaça os versículos, o qual o próprio Senhor nos ensina, intermédio dos apóstolos, intermédio dos profetas, que a nossa pátria está nos céus. Jesus disse: ajuntais tesouro nos céus. É nos céus, não é na terra. A ascensão do anticristo está próxima, irmãos. A palavra diz que o anticristo vai se opor contra a lei de Deus.
vai blasfemar de Deus. E é o que eles estão fazendo, eles estão blasfemando de Deus. Eles iam se opor à lei de Deus, iam fazer as suas leis, como as ideologias de gêneros, eles estão implantando. O que é pecado, agora para eles não é pecado, e na lei humana é crime de você falar. Criminalizaram o evangelho como discurso de ódio. Criminalizaram o evangelho, colocando o evangelho como uma obra má. Ai daqueles que trocam o bem pelo mal e o mal pelo bem. Está escrito isso na palavra. Ai daqueles que chamam bem mal e mal bem. E é o que eles estão fazendo. Eles estão dizendo que a Bíblia, que a Escritura é discurso de ódio, mas que a lei deles é discurso do amor. Observe nessa eleição que teve agora, enquanto se pregava família, certa liberdade, questionando o que está acontecendo, eles diziam que era discurso de ódio. Mas aqueles que agora chegaram ao poder, que invadem, que querem implantar o socialismo, que é a parte mais radical, ou que é a parte do anticristo, do governo 666 da besta, eles dizem que eles são do amor. Mas eles pregam contra a Bíblia, querem acabar com a Escritura, querem implantar a ideologia de gêneros, e isso tem acontecido no mundo todo. Nos Estados Unidos estão criando leis. Criaram leis recentemente em vários estados dos Estados Unidos que se você roubar, fazer um furto de até $500 não é mais crime. Não é errado. A pessoa não vai presa, não responde por processo, nada. Então o errado, o mal, virou bem. E se você questionar, então você é o errado. Ai do que diz do bem, diz que é mal. Ai do que diz que o mal é do bem. Vou deixar o versículo para vocês aí. Ai daqueles que estão fazendo o trocadilho. Deus permite que aconteça para que traga o juízo sobre eles. Como eu disse, nos Estados Unidos, muitas leis sendo aprovadas. Abortos. Roubos até $500 não é crime mais. No nosso país, no Brasil, se inverteram as posições. O mal virou bem e o bem virou mal. Se ascendeu ao poder do nosso país como governante principal, como presidente. Um governo do passado condenado, sentenciado, que foi dado perdão dos seus crimes. Colocaram novamente, limparam a sua ficha e colocaram no poder novamente uma grande quadrilha. A quadrilha do PT. Aqueles que roubaram bilhões, desviaram bilhões dos cofres públicos, do meu e do teu, do dinheiro da população, do dinheiro que foi pago os impostos. Esses condenados que devolveram bilhões, intermédio de uma justiça, como está escrito na palavra, da justiça de trapo de imundícia, limparam suas fichas e os colocaram novamente no poder para governar esse país. O mal está triunfando. Irmãos, querido e amado irmão, reflita no que eu estou falando para você. Nós, agora nesse momento, adentrando agora em 2023, nós vamos ser governados por uma quadrilha, por condenados
por uma justiça de trapo de imundícia, como está na Escritura. Eu não sei até quando o nosso canal vai ficar no ar. Já perdi 3 canais. E esse já levamos strike, porque nós falamos que nós achamos, ou eu falei, eu disse, vivemos uma sensação de ter a demoniocracia. Demoniocracia. Mas só tem um demônio. A cracia não tem. E com isso fui cerceado, levei strike. Não só eu, mas vocês observem tantos canais que estão sendo tirados do ar. Agora reflita comigo, pense você aí. Se entre eles a casa está dividida e ela não vai subsistir, vai ser destruída, os ímpios eles estão se engolindo. Aonde que aparecerá eu e você? Aonde aparecerá a igreja de Cristo? A noiva de Cristo? Se entre eles estão se comendo, estão se engolindo como víboras, víbora engolindo víboras entre eles, estão se perseguindo. Imagine o que vai acontecer com os cristãos quando eles proibirem todas as práticas de adoração ao Deus Pai Criador em Cristo Jesus, no nome de Jesus e pelo seu Espírito Santo. O que vai acontecer com os cristãos quando colocar 100% a perseguição de não pregar mais a Escritura, pois é discurso de ódio? Pois a Bíblia, segundo eles, é um livro muito perigoso, não deve ser lido. Para abrir no Facebook, tem página que está bloqueada, diz não abra. Não abra, conteúdo perigoso, nocivo. Então é isso que nós estamos vivendo, irmãos. E nesse vídeo aqui eu peço a você que reflita, pense, medite, leia as Escrituras, prega teu familiar. Não esteja dormindo como as noivas imprudentes do Senhor. Porque lá diz das noivas do Senhor: as 7 prudentes e as não prudentes. As prudentes e as não prudentes. Os tipos de noiva. Só que hoje nós observamos que são poucas as noivas de Cristo que estão com suas lamparinas acesas e que tem um azeite verdadeiro, que é a palavra, que é o chamado, que é a obediência. São poucos. São poucas as noivas. É simbólico, claro que é simbólico. Mas eu sempre falo e reflito e penso, e sempre falo e medito lá nas 7 cartas do Apocalipse, ao qual o Senhor está chamando todas elas a atenção. Só tem uma que está caminhando dentro da verdade, que é a Filadélfia, a igreja fiel. Seria essa noiva prudente, que está com azeite, que está com a lamparina esperando o noivo, esperando a volta de Jesus e o final dos tempos, o final do mundo, crendo que pós sua morte haverá ressurreição e alegria no reino dos céus e a sua salvação. São poucos. E dentro da igreja, das 7 cartas das igrejas do Apocalipse, aos 7 anjos, só tem uma que é 100% salva. Caminha, sofre e chora. É o povo zeloso que Jesus disse, que vai buscar um povo zeloso de boas obras. É a igreja de Filadélfia. Irmãos, medite, reflita, torno a falar para você, torno a refrisar isso, pense. A partir do ano que vem nós vamos ser governados por uma quadrilha que roubaram bilhões. O que será do nosso país? Vai melhorar? Não. Quando disser melhorou a paz e segurança, então virá repentina destruição. E esse será o governo do anticristo. Sempre vai estar um caos e cada dia pior, cada dia pior. Sempre vai piorar, é o que está na Escritura. Para que se acenda, para que assim venha o anticristo. É isso que vai acontecer, cada dia mais pior. E quando tiver esse caos sobre caos, então aparecerá aquele que vai trazer a solução.
E vai resolver todo esse imbróglio da mentira, do engano, com outra mentira maior. Que por um período vai parecer a solução e vai trazer, esse governo 66 do anticristo, ele vai prosperar. Ele vai ser vamos dizer assim, para você entender, você vai olhar e vai dizer, nossa, que benção, esse que é o governo, isso é por Deus, isso é de Deus. Mas no final ele vai dizer, não, eu sou Deus. A palavra diz, está lá em Daniel, o anticristo fará proezas. A palavra diz que tudo que ele fizer vai prosperar. E ele não vai ser simplesmente um homem, um governante. Ele vai ser tipo um homem semideus. Ele vai ter um grande profeta do seu lado, que vai enganar. Esse homem terá prodígios, fará prodígios. A palavra diz que ele fará milagres, que se possível enganará até mesmo os escolhidos, até você ou eu. Mas se você estiver na Escritura, na verdade de Deus, na verdade que é Cristo, a palavra de Cristo, nos ensina do Espírito Santo, do amor verdadeiro ao seu próximo, ao Deus Criador em Cristo Jesus, pelas Escrituras, então você não será enganado. Porque a maioria ficou sendo enganado o ano todo aí, ó, com o presidente Messias Bolsonaro. E agora foram enganados pelo PT, pela essa quadrilha que já roubaram o Brasil. E assim vai piorando. Tava ruim com o Bolsonaro, vai piorar com o PT. Tá ruim com o PT, vai piorar com o outro que vier. Para que venha o caos por completo. Não só no Brasil. Tem que vir um caos sobre toda a humanidade. E para que venha o caos sobre toda a humanidade, tem que faltar alimento. Tem que faltar alimentos, tem que entrar em convulsão social todo o planeta, toda a Terra. E assim será, com os sinais que Deus vai mandar dos céus, com as trombetas do Apocalipse, com os selos que serão abertos, com os ais. Eu até falo, querido e amado irmão, tem irmãos e igrejas lutando contra Deus. Deus está soando a trombeta e estão orando para que não aconteça. Deus está mandando as peças e estão orando para que não aconteça. Mas é Deus que está mandando. E assim será. O teu propósito é salvação eterna, reino dos céus e não este mundo. O teu chamado é para ser salvo em Cristo Jesus e tomar posse do ide. Ide e pregai. Ide e ensinai. Aquilo que você recebeu. O chamado em Cristo Jesus é para te salvar e salvar a ti e tanto aqueles que te ouvem, que estão ao teu redor. Com isso você tem a obrigação de pregar e ensinar a volta de Jesus, o final do mundo, a morte dos homens e que eles vão se apresentar diante do grande tribunal de Cristo. Amados, é uma mensagem talvez repetitiva, como eu faço sempre. Mas é necessidade. Mas é uma necessidade que carecemos pregar no fim. Como um dia os anjos foram lá até a cidade de Sodoma e Gomorra tirar Ló e sua família. Eles pregaram isso. Vamos sair dessa cidade, pois Deus vai destruir. E com fogo. Eles levaram a mensagem aos mensageiros. Anjo quer dizer mensageiro. E os mensageiros de Deus foram lá e tiraram Ló e sua família. E Deus mandou fogo. E a palavra diz que assim como foi nos dias de Ló, assim também será a vinda do Filho do Homem e o fim do mundo. Reflitam. Pensem. Não sejamos seguidores de homens. Como muitos têm sido. Ok? Prossegue a segunda parte desse vídeo logo após. Amém? Prosseguindo com a ascensão do mal. Como eu estava dizendo a vocês, meus irmãos, no prosseguir desse vídeo,
sobre o que está por vir para o dia de amanhã é o pior do que o que aconteceu no dia de ontem. Talvez você olhe para mim e fale: irmão João, pastor João, você é muito pessimista. Muitos já falaram isso para mim, mas não tem problema, porque Jesus pregava isso. Jesus pregou isso. Mateus 24, depois falou sobre o Apocalipse, deixou as cartas dos apóstolos, nos mostrando tudo o que vai acontecer. Então, provavelmente eles também achavam a mesma coisa. Se o homem só fala o que é mal, ele é pessimista. E uma coisa muito interessante dentro da ascensão do mal, que os apóstolos, Jesus, nunca se envolveram no meio da monarquia, dos políticos. Ao contrário, ele ia, pregava, ensinava e saía. Acusavam Jesus de querer ser rei. Tu não disse ser rei, ele falou: tu dizes. Tu está falando que eu sou rei. Mas Jesus mesmo disse bem claro: meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse, os meus lutariam por mim. Seriam os apóstolos, seus seguidores, né? Então a política não cabe para cristão. O reino nosso não é deste mundo. Por isso que é bem claro e ensina para mim e para você: não ameis o mundo e nem que no mundo há. Pois aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Nós temos que ser gratos, dar graças ao Pai em Cristo Jesus, dar graça em tudo que tem colocado em nossas mãos, é claro. Pela natureza que você está vendo aqui, pelas montanhas, pelas plantas, pela água, pelo alimento, sim, em tudo dá graça. Mas vamos no contexto e texto da Bíblia que diz que Deus anuncia o fim desde o princípio e fará toda a sua vontade. O homem nasce e logo após, num período de tempo, é como a flor que murcha, morre. É um ciclo. Só que dentro desse ciclo nós sabemos que devemos ter conhecimento ou buscar de que nós sairemos desse corpo e dessa terra e partiremos para dois lugares: céu ou inferno. Iremos para um lugar, na verdade. Partiremos para um lugar onde no mundo espiritual existe dois: céus, o reino dos céus, o reino de Deus, ou inferno, onde está lá o rico sendo atormentado. Ou iremos para o paraíso, onde está Lázaro. Então, dentro do texto e contexto, devemos, pela fé, acreditar nas Escrituras, viver elas, pregar elas, porque, na verdade, isso aqui será destruído. É como se fosse uma ilusão. Isso aqui pode ser destruído. Agora, a parte espiritual não. A parte espiritual é eterna. Não tem como destruir. Por isso que a palavra diz que será lançado no lago de fogo Satanás, o falso profeta, a besta, e serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. Diz que lá o fogo nunca se apaga e o verme não morre. Então, na parte espiritual, é eterno. Isso aqui é uma ilusão, digamos assim, para que você entenda. É matéria, mas no dia de amanhã já não existe mais. Eu sou matéria, essa carne, no dia de amanhã não existirei mais. Não existirei mais. Você é matéria, no dia de amanhã, no porvir do futuro, o teu dia chegará e você vai voltar ao pó. Dentro dessa mensagem que eu estou falando para vocês, entenda do bem e do mal e do bem, de Deus, nosso Pai, e do Deus, nosso Pai, e daquele que nos acusa,
que é o diabo, que é Satanás. Você tem que compreender isso, meu irmão, que a ascensão do mal vai acontecer, está aí. E Deus já decretou tudo, está tudo decretado. A palavra diz que quando o diabo, o Satanás, foi expulso lá do céu, ele e a terça parte dos anjos, ele desceu para a terra com grande fúria, grande ira, grande fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Satanás, os demônios, eles são os nossos acusadores, que nos acusam de dia e de noite. Eles pedem justiça pelo mal, pelo pecado que cometemos, porque eles sabem que Deus é justo e que um dia eles foram sentenciados, expulsos dos céus. Já está lavada a sentença de lago de fogo para eles. E eles exigem condenação para mim, para você e para toda a humanidade devido aos pecados que cometem. E o acusador que acusava os irmãos de dia e de noite será lançado fora, será lançado no lago de fogo, mas será no futuro. Ele está na atividade, trabalhando. Ele acusa você, ele acusa a mim, ele acusa seus filhos, seus irmãos, seus parentes. Ele acusa a humanidade e exige de Deus condenação. Porque ele sabe que Deus é justo, Deus é santo. Ele exige. E a única forma de nós escaparmos dessa terrível situação é tendo um advogado, o Senhor Jesus, que pagou a conta por nós. Aceitando o convite dele, colocando a nossa vida na mão dele. E obedecendo todo o seu ensinamento, todos os seus ensinos que está na Escritura. Não é ensinamento de homens, de dogmas de homens, não, é da Escritura. Viver por elas, daquilo que está escrito, e morrer por elas em Cristo Jesus. Aceitar ser perseguido e odiado. Tomar a nossa cruz e seguir a Jesus. Sabendo que não é um mar de rosas viver nessa terra, mas que consiste em nosso coração, em nossa mente, a alegria de ter Jesus, de ter a esperança e crer e ter fé de alcançar a herança eterna. Mesmo que não vendo Jesus, mesmo que não vendo os anjos, mesmo que não vendo Deus, mas somente contemplando essa natureza que você está vendo ao fundo aqui, ó, que Deus criou tudo e todos. Que sem ele, sem Jesus, nada teria existido. Mas esse próprio Jesus que quer ser o seu advogado, ele é a palavra de Deus. Ele é a palavra de Deus, o verbo de Deus. Diz aí então a palavra que o verbo se fez carne e habitou entre os homens. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Os homens amaram mais o mundo do que o seu próprio Criador. Amaram mais a criatura do que o Criador. Então, meu querido e amado irmão, não se deixe enganar por placa de igreja, por pastores, não. Mas confie no Senhor. Leia na Escritura, busque ela, te ensina como andar, como proceder. Sede santo. Sede santo, diz o Senhor, porque sou santo. O que quer dizer ser santo? É ser separado, meu amado. Seja separado. Deus é separado, Deus não tem comunhão com as trevas. Que comunhão tem Jesus com Belial? Que comunhão tem Jesus com Baal? Nenhuma. Que comunhão tem Deus com as coisas erradas? Nenhuma. Então, é isso que diz a palavra. Não seja desse mundo. Seja separado para Deus. Se separa das coisas erradas. Se entrega ao Senhor. Eu gosto muito, eu sempre falo nos meus vídeos, é o Salmo 37. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará.
Mais bem-aventurado aqueles que não viram e crê. Mais alegre é você se você está crendo nessa mensagem, crendo no que eu tenho te ensinado. Mais bem-aventurado aqueles que não viram e crê. Eu não vi, eu creio. Eu nunca vi Jesus pregando lá, mas eu creio na escritura que ele pregou. Eu não vi Deus criando o mundo, mas eu creio que ele criou. Eu creio. Então, mais bem alegre é aquele que crê sem ter visto. Então, se você crê, você é mais alegre, você é mais bem-aventurado, você é muito mais alegre, espiritualmente dizendo. Muito mais feliz é você, irmão, porque você não viu, mas você crê. Tomé teve que ir lá colocar o dedo. Você não precisa, você tem fé. Talvez você não tenha fé. A palavra diz: aquele que não tem fé, ore a Deus, peça a Deus. Então, se você não tem fé, peça a Deus. Deus vai te dar fé. Deus vai te acrescentar fé no Senhor Jesus. Se você não compreende e não entende a palavra, tenha fé, peça a Deus, peça ao Espírito Santo, peça a Jesus que ele vai te ensinar. O Espírito Santo vai te ensinar. Você vai ver uma outra dimensão de tudo que acontece no mundo político, nos reinos dos lares, das famílias, na tua vida, no reino teu. Você é o reino, é isso que o reino está dentro de você. Nosso Pai, nosso Deus é maravilhoso. Ele nos dá chances, Ele nos convida, Ele nos chama em nome do seu Filho Jesus. Ele está te chamando, irmão. Ele não te promete que não vai ter batalha, que não vai ter guerra, que não vai acontecer coisas ruins, não. Ele te promete vitórias. Ele te promete vitórias. Ele promete ouvir a tua oração. Ele promete, pela fé, se você crer, ele reverter caminhos. Te dá vitória nas batalhas. Isso ele promete. Tem de bom ânimo, diz Jesus, eu venci o mundo. Em outras palavras, eu estou dizendo. Ele falou: tinha bom ânimo, eu venci. Então você vai vencer também, nós vamos vencer. Aí o apóstolo Paulo cumprimenta essa palavra. Somos mais que vencedor por aquele que nos amou, Jesus Cristo. Somos mais que vencedor. O apóstolo Paulo diz mais ainda: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você pode, eu posso, nós podemos, a igreja pode, todas as coisas. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, segundo a vontade do Pai, em nossas situações vividas, que vivemos aqui na terra. E dentro desse cumprimento dessa palavra, eu digo a vocês, talvez você fale: irmão, é fácil falar quando eu não estou na situação. Eu acho que já tive em todas as situações. Poderia ficar horas contando testemunho do que passei de mal, que recebi de mal e que recebi de bem. Mas um conforto para você que esteja passando lutas financeiras. Eu também vivo um sol no vermelho com tantas situações. Mas Jesus disse: não preocupeis com o que é de comer, com o que é de vestir, pois o vosso Pai sabe o que vós necessita. E as pessoas estão correndo atrás de político, por auxílio não sei o que, auxílio Covid, auxílio não sei o que lá, auxílio Brasil, enfim. Ele diz, ele prega ao contrário do que eles estão pregando aí, do que eles estão ensinando aí. Não se preocupe com o que é de comer e com o que é de vestir, pois o vosso Pai sabe o que vós necessita. Aí ele fala assim: olhem para os céus, vejam essas aves que aqui estão cantando, vocês estão escutando os passarinhos? Eles não semeiam, não plantam e não guardam em celeiro, contudo vosso Pai as alimenta. Então é vosso Pai, é teu Pai. Não tem de vós, disse Jesus, muito mais valor do que muitos passarinhos? Claro que sim, pois está escrito: pois Deus amou o mundo, Deus amou você.
Deus amou a humanidade, mesmo que condenada, pois não há um justo sequer, né? Mas Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tenha vida eterna. Ele amou mesmo você ser um pecador, um todo errado, um adúltero, um assassino, um mentiroso, um enganador. Sabe que Deus te amou ao ponto de dar o seu único Filho Santo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. Se você aceitar o convite dele, deixar os seus pecados, abandonar, viver os ensinos que Jesus deixou, então você será salvo. Você herdará a sua salvação eterna, de graça e na graça do Senhor Jesus Cristo. De graça, pela graça e de graça, intermédio do Senhor Jesus, que se coloca aí à tua frente como teu Salvador, se coloca como advogado. Lá em João diz: filhinhos, não pequeis. Filhinhos, não pequeis. Mas se vocês pecar, lembre que vocês têm um advogado junto do Pai, Jesus Cristo, o homem. Jesus Cristo o Santo, o Justo. Por isso que nós continuamos a pecar e errar, mas nós estamos ali a orar, a apresentar: Pai, tenha misericórdia, perdoe os meus pecados no nome de Jesus. Tudo em nome de Jesus. Faça tudo em nome de Jesus. Não pode fazer em nome de santos, São Francisco, Maria, enfim, esses santos que os homens criaram e beatificaram, não. Não ore a ídolos. Não ore a ídolos. A tua oração não chega aos céus intermédio de ídolos, de campanhas, de barganhas, de votos. Não. Em nome de Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Se alguém vos ensina outro ensino, outro mandamento, outro evangelho, que não seja as sãs doutrinas vindo do Senhor Jesus, que seja anátema, que seja maldito. E muitos estão debaixo de maldição dentro da igreja, fazendo voto, campanha de Israel, voto de tolo, barganhando com Deus, dinheiro deste mundo. Deus não é servido por mãos de homem, como se precisasse de alguma coisa. Está escrito. Isso é a palavra de Deus. O que tem o homem para dar para Deus? Se tudo é do Senhor, até vós sois do Senhor. O que tem você para dar para Deus? Então esse evangelho da água morna, o evangelho dos Balaões, dos Corés, dos Geases, já estão sentenciados ao fogo eterno. Já estão sentenciados à condenação. Essas noivas falsas, irmãos falsos, esses são os bodes no meio das ovelhas. Esses são o joio no meio do trigo. E Deus vai separar e lançar no fogo. Essa é a verdade, meu irmão. A ascensão do mal sempre vai progredir para que se cumpra a Escritura e venha o triunfo do Senhor Jesus e sua execução do grande tribunal de Cristo. Essa é a verdade. Por isso, meu irmão, nessa mensagem eu deixo para você a paz do Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, o amor de Deus. Que Deus venha falar ao seu coração para você não desanimar, mas exercitar a fé. Leia lá em Efésios, onde fala sobre a fé. Tome toda a armadura de Deus. Se não me engano é Efésios 6, que fala: tomai toda a armadura de Deus. E começa a citar tudo que você deve viver para que você tenha vitória. E essa vitória vem de Cristo e em Cristo, para a glória de Deus Pai. E muitos venham ser salvos, começando por você e sua família. E Deus seja glorificado, ok? Eu deixo a vocês a paz do Senhor e a graça
do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo, para que vocês possam alcançar as vitórias necessárias na obediência do Evangelho, ok? Reflitam, pensem e medite que o dia de amanhã estará pior. Mas, se teus caminhos estiver na mão do Senhor, Ele vai te dar as vitórias necessárias para suportar e vencer as trevas que tão grande há de vir sobre toda a face da terra. Amém? A paz e graça e a paz do Senhor a todos os queridos e amados irmãos. E até o próximo vídeo, se assim nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, quiser.